Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com oferta e obras mortas, sacrifício sem valor, enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventam, clama e roga em seu favor a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Deus tocou no meu coração nesta manhã, de estar compartilhando com os irmãos este louvor nesta manhã, falando aí sobre a grata nova do Senhor, ou seja, as boas notícias do Senhor, de Deus, o Criador, revelado em Cristo, louvando. E a gente percebe que o louvor fala que Deus é luz, Deus ele é amor, e é justamente o que está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão incondicional, de uma maneira tão imensurável, que trouxe o seu Filho, mandou Jesus, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas possa obter aí a vida eterna, Graças a Deus por isso, nesta manhã. E as gratas novas do Senhor, as boas novas do Senhor continuam sendo, louvado, anunciado até os dias de hoje, louvado, e cabe, a cada um receber ou não. Deus dá a liberdade ao homem de aceitar ou não, de receber ou não, sabendo e tendo consciência, que seremos sim julgados pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, e cada um receberá de acordo, com o seu trabalho, de acordo com as suas atitudes, de acordo com as suas obras, sejam elas positivas ou sejam elas nocivas, Louvado seja Deus. A Bíblia diz lá no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 14, que os pastores, estavam no campo apacentando suas ovelhas,
E a Bíblia diz que agora os anjos aparecem no céu dizendo, né, glória a Deus nas alturas, ou seja, glorificando ao Criador pela obra excelente que ele estava realizando naquele momento, que era revelar Cristo, né? Louvado a humanidade, né? Louvado Cristo, que é a própria imagem do Deus invisível, né? Louvado, então ele vai dizer glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, né? Então quando os anjos usam essa expressão boa vontade para com os homens, eles estavam exatamente dizendo que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, estava naquele momento revelando a sua boa vontade, a sua boa intenção para com o homem pecador, né? Para com o homem caído em seus pecados, né? E a Bíblia diz que os pastores apressadamente eles se levantam, né? E eles vão até Belém ali, eles encontram Jesus em uma manjedoura, Jesus bebê ainda, né? Em uma manjedoura, em um estábulo, né? Então quando a Bíblia usa essa expressão, né? Eles apressadamente se levantaram para ver que mensagem era aquela a qual eles haviam recebido. Louvado a Deus, isso está nos dando o entendimento do qual importante é a mensagem, né? Revelada por Deus através de Cristo, né? O qual importante esta mensagem é importante, né? E o quanto nós devemos, né, valorizar, dar importância, dar a devida importância a esta mensagem. Infelizmente, isso pouco tem acontecido em nossa sociedade atual, né? O ser humano, na verdade, ele tem desprezado esta mensagem, não tem dado a devida importância, né? A devida relevância, né? A esta mensagem. Infelizmente, é por isso que nossa sociedade tem sofrido como tem sofrido, né? Louvado a Deus. Eu quero deixar aqui um versículo para os irmãos, né? E para você que vai ouvir este áudio, que está no livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, né? Está no capítulo 4, a partir do versículo 12, que fala de Jesus na Galileia. Diz assim, né? Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Você vê esse início, né? Desse escrito aqui de Mateus, dizendo que Jesus, sabendo que João quem era? Seu primo, né? João o Batista, aquele que preparou o caminho para o Messias. Ele agora, sabendo que João estava preso, ele vai para Galileia, né? Ali para o território marítimo ali, né? Onde havia o porto marítimo ali. Então você vê, irmãos, que nós já entendemos com essa introdução que não que o Senhor não dê importância aos nossos problemas, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas é que os nossos problemas, eles não podem estar acima da missão que o Senhor colocou em nossa mão, né? Nós vemos que com todo o amor que Jesus sentia pelo seu primo, louvado, mesmo sabendo que ele estava preso, isso não impediu Jesus de dar seguimento, né? De continuar a obra que ele tinha a realizar. Então a Bíblia diz, irmão, que o bom soldado, ele não se embaraça com as coisas desta vida. Então problema nós temos, dificuldade nós temos, embaraço nós temos, né? Louvado, tem coisas que acontecem repentinamente em nossa vida, mas isso que nos pega até de surpresa, mas isso não pode ser, né, motivo para que a gente venha deixar de cumprir, né? Louvado a obra que o Senhor tem colocado em nossa mão. Ou seja, não podemos ser omissos, né? Jesus amava João Batista e ele sentiu, a Bíblia relata isso, que Jesus sentiu, né? Louvado esta situação, mas isso não impediu de dar continuidade, né? Então ele vai ali para Galileia, aí vai dizer assim, e deixando Nazaré, onde ele foi criado, não nasceu em Nazaré, mas ele foi criado em Nazaré, por isso que ele é chamado de Jesus o Nazareno, né? Foi habitar em Cafarnaum, né? Cafarnaum era a cidade natal de Pedro, né? Um dos apóstolos de Jesus aí, né? Louvado a Deus. Então ele foi ali para Cafarnaum, né?
e diz assim: cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Quando Mateus coloca essa inscrição aqui, louvado, para se cumprir o que havia dito pelo profeta Isaías, isso havia sido dito aproximadamente 700 anos antes de Jesus vir, né? Está lá no capítulo 9, no versículo 1 ao 3 do livro de Isaías, né? Que vai dizer assim, ó: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, né? Além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? E aí acontece aqui uma situação interessante, né? Que Pedro, né? Simão, né? Cefas também, né? O nome dele é pronunciado no grego por Cefas, né? Então esse Simão Pedro aí, irmão de André, né? Ambos pescadores, ao ouvir esta mensagem, eles fazem igual os pastores lá do livro de Lucas, né? Eles passam a seguir Jesus. Então isso mostra o quanto, né, nós devemos dar importância a esta mensagem de salvação, essa mensagem de libertação, essa mensagem que transforma, que traz esperança, né? Que traz vida eterna para o homem, que traz o seu relacionamento, a sua comunhão com o seu Criador, né? E é interessante, meus irmãos, que se você observar nesse texto, vai dizer que as pessoas ali naquele território estavam o quê? Eles estavam, o que diz aqui? Caminho do mar, Jordão, porque o povo estava assentado em trevas, né? Diz que o povo estava assentado em trevas, né? E assentado na região da sombra da morte. Isso, meus irmãos, não é somente para aquela sociedade, é para a nossa sociedade também atual, né? O homem se encontra em trevas, né? Na escuridão de seus pecados, né? De sua ignorância, da idolatria, né? Da promiscuosidade, né? Da falta de temor a Deus, né? Lá no livro de 2 Coríntios, mesmo capítulo 4, versículo 4, diz, né, que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas, para que a luz do Evangelho não resplandeça neles, né? E assim eles continuem em trevas, continuem na ignorância, continuem fazendo tudo aquilo que aborrece ao Senhor, que causa a indignação de Deus, né? Louvado a Deus. Então essa é a escuridão, né? Louvado a escuridão do pecado. E vai falar que eles estavam em regiões da sombra da morte. Por que essa morte, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não somente a morte física, né, a morte do nosso corpo físico, como a morte espiritual, que é o distanciamento de Deus, né, que é estar apartado de Deus, né, por toda a eternidade. Então, quer dizer, nós já temos que sofrer, né, a morte física, louvado a Deus, e ainda do outro lado, nós ainda sofreremos a morte eterna, distanciado de Deus por toda a eternidade, né? Louvado a Deus. Mas o interessante desse texto é que o escritor vai dizer que esses que estavam em regiões, né, de escuridão, que estavam em trevas e que estavam assentados na sombra da morte, eles viram uma luz brilhar, uma luz raiar, né? E quem é essa luz? O próprio Jesus, né? Ele mesmo vai dizer: eu sou a luz do mundo, aquele que está em mim não andará em trevas, né? Louvado seja Deus. E agora o Senhor passou este legado, né? Este título, esse legado à igreja, né? A Bíblia vai dizer que nós somos a luz do mundo, né? Se a gente for ver lá no livro de 2 Timóteo, se eu não me engano, deixa eu ver se é 2 Timóteo, peraí, 2 Timóteo vai falar sobre a igreja do Senhor, né? Como coluna e firmeza da verdade. Deixa eu ver se é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, é isso mesmo aqui, ó. Mas se tardar, para que saibais como convém andar,
na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Olha que interessante, né? Paulo aqui dando algumas instruções a Timóteo, e ele desejava ir ter com Timóteo ainda, mas ele vai dizer: olha, se caso eu tardar, eu já estou, né, antecipando esses escritos, esta carta, para que você saiba como convém andar na presença de Deus, né? Louvado a Deus. E aí ele vai, louvado, se dirigir à igreja como coluna e firmeza da verdade, né? Então esta é a igreja do Deus vivo, essa é a igreja de Cristo, a imagem do Deus invisível, né? Louvado a Deus. Este evangelho está sendo pregado, as redes sociais estão aí, né? Louvado, tem contribuído positivamente, né, para que alcançamos o maior número de pessoas, né? Louvado, é o nosso dever, como Jesus disse: ide e anunciai o evangelho a toda criatura. É a nossa obrigação, né, estar anunciando. Agora, o aceitar é uma questão de escolha, né? Cabe a você, né, louvado, olhar para dentro de si, né, e se conscientizar, né, de sua situação, né? Cada um olhar para dentro de si, se conscientizar de sua situação, né, de sua necessidade de um Salvador, e entregar a sua vida a Cristo. A Bíblia diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passou, eis que tudo se fez novo, né? Então, em Cristo, Deus estabelece, né, uma nova criação, né? Então, aquilo que nós fazemos no tempo da ignorância, o Senhor não leva em conta, é lançado na profundeza do mar, né? Louvado, e agora começa uma nova fase na vida desta pessoa, agora escrita pelo Senhor, né? Louvado a Deus. Está aí, você que vai ver este áudio, você que está de pé, ore para que não caia. Você que está na presença do Senhor, permaneça, né, na fé, na esperança, em sua convicção, né, em Deus. E você que está afastado, é hora de voltar, é hora de se reconciliar com o Senhor, é hora de renovar a sua aliança, né? O tempo está próximo, as profecias têm se cumprido e têm se intensificado a cada dia, né? Mostrando aí a veracidade dos escritos sagrados, né? Louvado a Deus. Então, quanto mais as profecias elas vão se intensificando, elas vão se cumprindo, né? Louvado a Deus. É momento de nós despertarmos, né, e observar, né, que a vinda do Senhor está muito próxima. Bom, vamos orar. Quero orar com você. Senhor, meu Deus, Pai soberano, Criador do céu e da terra, eu apresento a minha vida nesta manhã e a vida, Senhor, dos meus ouvintes que estarão do outro lado deste áudio. Pai santo e justo, que o Teu Espírito possa ir de encontro a cada um, consolando, dando, Senhor, paz, dando alegria, dando contentamento. Pai santo e justo, que o Teu Espírito possa convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça, e que pessoas possam novamente renovar a sua aliança e estar com Cristo e ter parte nesta esperança que é a vida eterna. Pai santo e justo, toma em Tuas mãos a nossa vida, o nosso dia, e nos guarda, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, fique com Deus, tá? Se houve aí alguma falha no áudio, nos perdoe, né? Não somos perfeitos, a gente procura aí nos aperfeiçoar a cada dia e transmitir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é sadio, aquilo que realmente vai contribuir positivamente aí para o desenvolvimento da sua vida profissional, familiar, né, econômico, social, espiritual, né, enfim, irá cercar toda a sua vida. Você será como árvore plantada junto a ribeiro de árvores, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem e os frutos jamais se secam. Tá bom? Fique com Deus. Um abraço aí do evangelista Samuel Lima.
Fique com Deus, um abraço, Pai do Senhor.